nós temos a festa de Pentecostes daqui a 2 semanas. No dia 26, nós vamos celebrá-la aqui mesmo na congregação. A festa de tabernáculos, provavelmente, Rogério já está olhando para nós vamos celebrá-la num cerimonial, porque nós precisamos, no cerimonial, termos ali algumas danças e fazer todo o serviço não é o serviço de Shabat, serviço de tabernáculo. Então, de tabernáculos. Pentecostes, Shavuot, nós vamos celebrar aqui mesmo. Mas tabernáculos, nós já estamos olhando fora, que nós vamos celebrar provavelmente num cerimonial. Então, porque não cabe todos aqui termos a dança e os músicos também estarem tocando. Então, o Rogério, segunda-feira, já vai ver com Rita um cerimonial. Não conseguimos aqui na cidade, para tabernáculos. Nós não conseguimos aqui na cidade. Então, nós vamos celebrar em outro local da cidade, mas não aqui no centro, para estarmos mais confortáveis, para podermos receber os nossos irmãos e amigos com todo conforto. Que o Eterno há de nos ajudar e nos há de dar recursos e forças para isso. Mas nós queremos compartilhar com vocês nesta tarde, como nós prometemos, a nossa viagem ao Nordeste. Nós estivemos esse ano ali na Paraíba, capital João Pessoa, mas nós estávamos não em João Pessoa, em Campina Grande. Ali em Campina Grande, nós temos Dilma e Alzira. Alzira, vocês vão ver as fotos, é uma senhora bem idosa, com 80 e poucos anos, mas uma pessoa muito respeitada na Paraíba, porque ela é uma profetisa do Eterno. Uma mulher que vive em santidade e que entendeu com toda a sua idade, elas estão nos ouvindo agora, que ela entendeu com toda a sua idade o retorno. Você precisa ver, Diane, que coisa linda. Então, o Espírito de Deus sopra e sabe e fala ao coração do seu povo que é momento de voltar, né? Então, a Alzirinha entendeu isso. E sua filha Dilma é uma jornalista, uma funcionária pública lá em Campina Grande, e Dilma é uma historiadora. Então, ela conhece o período da passagem dos judeus ali na Paraíba, e os acontecimentos com os judeus ali. Nós temos até um filme que nós trouxemos, mas não podemos passar agora, que não dá tempo. Nós temos que marcar, ou para amanhã ou outro dia, para sentarmos e ver. A Estrela Oculta do Sertão. Então, nós tivemos com Dilma, com Fabiana, com Lurdinha ali na Paraíba, e foi um período muito bom. Nós chegamos ali no dia 26 de abril, e naquele mesmo dia voamos de Vitória para o Rio, Campina Grande, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Campina Grande. E foi muito bom esse período que nós estivemos ali no Nordeste, foi muito bom mesmo. No mesmo dia, Flavinha tem algumas fotos, não repare as minhas fotos. A Lécia pode não gostar muito, que ela precisa. Isso aqui foi exatamente o dia que nós chegamos em Campina Grande. Que igreja é essa? É uma igreja da Assembleia de Deus, do pastor Robson, onde ali nós tínhamos o coral que estava cantando, esse coral de mulheres, esse é de jovens. Esse coral de mulheres, ele cantou uma música de Ezequiel, capítulo 37. Foi a primeira vez que eu ouvi ali no Nordeste esta música. E eu fiquei prestando atenção. Eu me ensinei ali por apenas 20, 25 minutos. Ali estavam os anciãos da igreja, e foi um momento muito bom. Dilma é aquela que está ali, abrindo a Bíblia, essa é Dilma. Dilma é uma historiadora muito respeitada ali em Campina Grande também. Então, esse foi um momento bom, mas pode ir. Essas são senhoras idosas lá da congregação. Aqui, já é no dia 27, nessa rádio, volta lá, Flavinha, Arius FM, Rádio Arius. Era um horário de 13 horas à tarde, Dilma ali do meu lado. Elas pagam, ela e Lurdinha,
a senhora onde eu fiquei hospedada na casa dela, elas pagam essa rádio, elas gastam R$500 por mês, pagando 2 rádios para anunciar o retorno. Então, Dilma começa... para aí um pouquinho, Flavinha, aqui. Aí. Dilma e Lurdinha pagam essas rádios para falar do retorno. Os judeus, lá em Campina Grande, tem uma sinagoga. E os judeus se levantaram contra Dilma em alguma coisa, eu acredito pelo toque do chofar, que ela abre o programa dando o toque do chofar, mas não é ela que toca. Ela coloca o CD tocando o chofar e depois ela vem com a música linda de Jerusalém, tocando, e depois ela entra com a palavra. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar ali à tarde com ela, as pessoas telefonando, pedindo oração, fazendo perguntas também, e a gente respondendo. Foram momentos bem agradáveis. Agora, ali, pode passar, Flavinha. Nós temos o Kabbalat Shabbat, aqui é o Kabbalat Shabbat na casa de Dilma e de Alzira. Alzira teve muito doente, quase à morte. Ela ficou 3 meses no hospital. Alzirinha ali, ó. Essa é Dilma, tá vendo? Essa é a Alzira. Aquela senhora idosa ali, ó. Hein? Então, ela teve muito doente, Alzira, e o Eterno, ela conta pra gente que o Eterno a trouxe de volta, porque ela ainda tem alguma coisa a realizar. Mas foram 3 meses de hospital, numa situação muito grave. Olha ela, a cama de Alzira está na sala. Essa é Fabiana, uma enfermeira de um hospital grande, em Campina Grande, e que está cuidando de Alzirinha. Esses são outros irmãos que estavam conosco ali no Kabbalat Shabbat nesse dia. Olha, ela está bem abatidinha, bem magrinha, mas é uma nordestina de peso. Vocês precisam ver. Aqui os irmãos todos que estavam ali na casa de Alzira e de Dilma. Nos receberam muito bem, são pessoas... Me dá vontade muito de chorar, irmãos. Porque esse aí já é mas naquele dia nós saímos aqui, não levei a máquina, esqueci. Saímos da casa de Alzira, às 23 horas fomos para outra rádio. Ficamos no rádio de 23 horas até 1h da manhã. Então, falando ali no rádio e anunciando, e eu falando sobre... Eu tenho aqui todos os textos que eu usei o programa chama Ramayã, a fonte. Então, de 23 horas até 1h da manhã, eu dei a continuação da palavra sobre o retorno. Não, volta aí, Flavinha. Eu quero mostrar o Tiago a vocês. Esse é o Tiago, que nós... Então, o que aconteceu ali? Saímos da rádio e fomos para casa, e no outro dia fomos para Avidalá, na casa encerrar o Shabat na casa de Dilma. Quando eu estava ensinando já um bom tempo ali para os irmãos, chega o Tiago e se assentou, só tinham mulheres. Tiago se assentou, eu falei, ai meu Deus, deve ter chegado algum pastor aqui, vai se opor a essa palavra, sempre você fica naquela expectativa da palavra de retorno. E eu sempre andando ali na Paraíba e sentindo que eu estava em Israel. Eu não estava conseguindo entender por quê. Que eu senti o sol muito quente, parecendo o sol de deserto, e muito seco lá, e eu sentindo que estava ali no Nordeste. Chega o Tiago, um tenor. Esse é um funcionário público lá do Nordeste, mas um tenor, ele canta sem microfone. Ele não precisa de microfone. Então, ele começa a cantar Ezequiel 37. Eu falei, quando ele terminou de cantar, eu falei, Tiago, Deus está falando conosco alguma coisa, o Eterno está falando conosco alguma coisa. Vamos à palavra? Vamos vocês aí também. Ezequiel, capítulo 37. Para você entender como é que a gente começa a entender que o Eterno, que a coisa está pronta e que precisa agir, que precisa fazer e que precisamos trabalhar em prol da obra do Eterno. Vocês conhecem muito bem o texto de Ezequiel 37, e o Tiago canta, ele em gestos e com atitudes do seu rosto, ele expressa, Chiquinho, aquilo que está no coração dele. Nós começamos todos a chorar,
Tiago cantando e aquele vozeirão inundando a sala. E eu me lembrei do texto e fomos ao texto e lemos com eles. Aí, ó, domingo pela manhã eles oraram Ezequiel 37. A partir do versículo 5, porque o cântico é: profetiza aos ossos secos, para que venham os nervos, a carne, e entre neles o espírito. Vocês conhecem o texto. Aí o versículo 15, ele diz assim, ó: veio a minha palavra do Eterno, a promessa de restauração. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele: por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta uns um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Eterno Elohim: eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim: eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles. Para sempre. Foi muito bom. Então o encerramento do Shabat, ali na casa de Alzirinha, foi... Nós lemos esta palavra e Tiago ainda cantou muito. E eu falei: Tiago, você precisa ir à Vitória. Por que você não está cantando músicas em hebraico? Ah, pastora Sandra, eu esqueci, eu cantava ratífica, mas esqueci. Falei: você precisa cantar, e precisa cantar Mulher Virtuosa, para que ele possa, com aquele vozeirão que o Eterno deu, divulgar em todo o Nordeste a palavra do Eterno, né? Então, nós todos ali estávamos juntos e com alegria. No outro dia, fomos almoçar no domingo, dia 30 já. Dia 29, né? Nós estávamos num restaurante, a Alzira com a gente também, e nós nos despedimos ali, porque à noite nós estaríamos, Dilma e Alzira. Essa foto, Dilma e Alzira. E nós iríamos, então, para a Igreja Assembleia de Deus, cuja... não, essa aí já é Natal. Eu esqueci a máquina outra vez em casa. Mas é a missionária Maria de Jesus. Quando chegamos ali, havia uma homenagem para Alzira, que havia se recuperado de toda a sua enfermidade. Ali nós ensinamos sobre santidade naquele local. E quando, na segunda-feira, dia 30, pela manhã, viajamos para Natal. Mas quando nós estávamos saindo de Campina Grande, eu comecei a orar e deixei escrito para Lurdinha, na casa dela, que elas precisavam orar a palavra de Números, capítulo 27, Mateus, capítulo 9, e depois, 2 aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6.
Mas eu entrei no ônibus 9 horas da manhã e fui viajar para João Pessoa, que lá eu pegaria outro ônibus para Natal. Mas no caminho, olhando o campo, eu via literalmente os frutos maduros, prontos para a colheita, e que nós precisamos colocar melodia numa palavra. Vamos lá. Números capítulo 27. Números capítulo 27. O trabalho da congregação Rehoboth tem o seu peso, e o Eterno diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno. Por quê? Porque sabendo que no Eterno nosso trabalho não será vão. O que acontece aqui em Números 27? Aqui Moisés entra em parceria com o Eterno, olha aqui, a partir do versículo 12. Quando o Eterno fala para ele: depois disse o Eterno a Moisés: sobe ao monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás reunido aos teus como Arão teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a congregação contendeu contra mim, não santificasse o meu nome diante deles na questão das águas. Porque foram as águas de Meribá e de Cádiz do deserto de Zim. Então disse Moisés ao Eterno: possa o Eterno Elohim dos espíritos de toda a carne pôr um homem sobre esta congregação. A parceria aqui não é de Adonai com Moisés. É de Moisés, do homem para com o Eterno, porque a congregação estava como ovelha que não tem pastor. Assim é o Nordeste. Os frutos estão maduros, mas não há obreiro para colher os frutos. Os irmãos querem, o que eu estou dizendo? Os irmãos querem retornar, mas não há uma congregação judaico-messiânica que possa abrigá-los, respeitá-los, ensinar-lhes a palavra, não há. No sábado, na Avidalá, Dilma chorava e disse: pastora Sandra, que eu disse: quando, Alzirinha, você conseguir contemplar aquilo que você viu, Deus te recolherá. Alzira, com toda a sua idade, Deus a recolherá. Ela está me ouvindo agora, provavelmente. Mas Dilma, eu disse para ela: a congregação precisa ser levantada aqui. Porque nós precisamos trabalhar em parceria com Adonai. Olha aqui. Posso o Eterno Elohim dos espíritos de toda a carne pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Eterno a Moisés: toma Josué, filho de Num. O nome de Josué é Yehoshua, né? Filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeçam toda a congregação dos filhos de Israel. Então, nós podemos contemplar o pedido de Moisés aqui na Torá, e nós podemos contemplar a confirmação de Yeshua em Mateus capítulo 9. Vamos lá para você ver. Do versículo 35 ao versículo 38, Yeshua declarando: sabe por que eu tenho vontade de chorar? É porque os frutos estão maduros e não tem quem os colha. É isso. Por isso que nós devemos colocar, os levitas precisam trabalhar urgentemente em cima desta palavra, de Números capítulo 27, e Mateus capítulo 9, porque qual é o nosso plano? Eu vou mostrar a vocês. Trazer o Tiago aqui, trazer Maria de Jesus aqui, para vocês terem contato e fazerem conexão com eles, o Tiago gravar com os músicos. Os músicos terão que gravar só o instrumental para ele poder divulgar. Porque, irmãos, quando nós fizemos a melodia para os Estados Unidos, vocês se lembram, e trabalhamos ali, e os músicos trabalharam lindamente com aquela música que nós cantamos pela manhã, ao empobrecer o teu irmão, e as suas forças desfalecerem, então sustentá-lo-ás. Quando os missionários foram para os Estados Unidos, para poder entraram no país,
conseguiram o seu green card, foram para ali para dar apoio às ovelhas e ajudar as ovelhas, eles não o fizeram. Porque eles foram ali para os Estados Unidos, ali o Espírito de Deus nos mostrou tudo. Eles foram para ali e eles ali não cumpriram o seu papel de missionário, que eles foram em nome de missionários. Não cumpriram. Pelo contrário, eles criaram ali inimizade, porque eles olharam para o lucro, as finanças. Eles exploraram as próprias ovelhas. Quando as ovelhas se viam exploradas, se levantavam contra eles e criavam inimizade. E na música que nós cantamos para os Estados Unidos, tem uma frase que diz: amai os vossos inimigos. Nós temos a inimizade estabelecida até hoje lá. E a congregação não consegue florescer. Por quê? Porque a inimizade é pecado, é obra da carne. E isso que está pegando com a igreja, com os pais, é a inimizade. Foi isso que nós falamos e batemos lá no Nordeste, pelo rádio, com os irmãos. É isso que está pegando, é a inimizade. Agora nós temos outra música para fazer. Estamos dentro do território nacional. Campina Grande, Paraíba, Natal. E essa música é o clamor para que venha obreiro para a seara. Olha aqui, Mateus 9, 35 a 38. Ó. Percorri Yeshua todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Eterno da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, fala, segundo aos Coríntios, no capítulo 10, fala aqui, ó, das armas das nossas milícias não são carnais, porque o que nós temos que fazer é derrubar raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Yeshua. Mente humana, trabalhos que têm sido levantados que não têm ensinado sobre Yeshua. Se ensinam sobre Yeshua, não ensinam a obedecer os mandamentos. Olha aqui, ó. Paulo diz: rogo-vos que quando estiver presente, versículo 2, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Elohim para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. E levamos cativo todo o pensamento à obediência ao Machia. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, deixamos essa palavra para eles lerem, mas o que nosso trabalho aqui da congregação Rehovot é montar melodia na letra da Torá, olhando Moisés trabalhando em harmonia, em parceria com o Eterno, pedindo um homem para que esteja à frente do rebanho. A mesma coisa Yeshua pedindo para que as ovelhas não ficassem como ovelhas que não têm pastor, desgarradas. Assim nós precisamos clamar pelo Nordeste. Clamar, mas clamar. Muito. Assim nós vamos clamar cantando. E vocês ainda têm o desafio de colocar o gingado, eu não sei se é essa a palavra, o jeito do Nordeste. Que a música deles é mais agitada. E vocês ainda têm o desafio, né, Rose, de colocar. Não sei como é que usa a expressão, como é que usa? É gingado? Hein? É ritmo. Ai, viu, Alessia? Eu fico inventando palavra. Então, colocar o ritmo nordestino, né? Na melodia, mas nós precisamos fazer. Porque temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, porque nós teremos, o nosso trabalho não é vão nele.
não é vão. Quando os raciocínios, fortalezas já estiverem nos seus lugares, lógico que os nossos jovens, Francisco e outros, irão para poder fazer, estabelecer aquilo que precisa ser feito e ensinar, né? Então chegamos em Natal, no dia 30, às 14 horas e 30 minutos, e ali fomos recebidos pela irmã Albanete e a Zenate. Aqui, ali, não são elas duas, não. Não, eu não tinha foto. Isso aí, nós estávamos no dia de feriado, dando um passeio no shopping, e nem nos Estados Unidos eu vi um shopping tão bonito quanto em Natal. Natal é uma cidade grande, bonita, com uma arquitetura super moderna, com auxílio dos árabes e muito bonito. Esse é um andar do shopping. Nós não comemos ali, porque tudo é la carte nesse andar. Nós estávamos no local de self-service. Aí eu fotografei para mostrar algumas das comidas ali do Nordeste, feijão verde, o arroz de leite, queijo, aqui banana com queijo e açúcar, aqui é a carne de sol, desfiada, com a comida muito boa. No outro dia nós estávamos pela manhã, as meninas, a Albanete, a Zenate e a Alzira. Essas três ali, nós estávamos aí a Natal. Então, nós estávamos ali na casa de Albanete e a Zenate, no sacrifício da manhã, orando, as três, e o Eterno me tomou ali, chorando muito, e falou, vocês precisam pedir perdão à região Nordeste, por causa do preconceito. Isso fez que eles também se levantassem em orgulho, porque vocês sabem que da região Nordeste nós temos muitos escritores famosos, nós temos músicos famosos, nós temos muitas pessoas famosas, mas os faz levantar em orgulho, para rebater o nosso preconceito da região Sudeste. Não é verdade? O preconceito é uma opinião formada no nosso próprio espírito. Ou ela é manifestada por influência de outros ou por nós mesmos, com a região. O Nordeste não tem nada de nordestino puxando o burrinho e passando fome. São as melhores frutas do Brasil, se vocês não sabem. São as melhores frutas do Brasil. Maravilhosas, frutas enormes, lindas, saborosas. Então ali nós oramos com a congregação e ali com o núcleo Mahanaim, é o núcleo que funciona dentro da casa de Albanete e Azenate. Então, as irmãs ali nos receberam muito bem, e nós oramos naquela manhã, com o grupo Israelitas do Caminho, que as irmãs lideram ali, mas que também precisam de homens para o trabalho. Precisam de obreiros para o trabalho. E eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de convidar a vocês a ficar de pé. E nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados com a região Sudeste, Nordeste. Da região Sudeste para a região Nordeste. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos perante a Tua presença, com os nossos irmãos do Nordeste, juntamente conosco pela internet. Nós queremos pedir perdão a todos eles, por todo o preconceito que nós abrigamos no nosso coração, por anos e anos e anos, quando eles são nossos irmãos, eles são importantes para nós, e nós precisamos desfazer estas coisas de inimizade, tudo isso, para que nós possamos ter um relacionamento de paz com eles e nos unir a eles, para retornarmos todos e para sermos libertos pelo Eterno. Eterno, aquilo que nós não estamos conseguindo expressar com as nossas palavras, expressa por nós. A Tua palavra diz que o Teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Apaga os nossos pecados. Apaga-nos, ó Deus, e faz-nos, Senhor Deus, um com eles, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua obra possa florescer ali no Nordeste. Tu sejas exaltado e nós tenhamos um relacionamento de paz. Abençoe cada um dos nossos irmãos ali, neste momento. Todo o núcleo Mahanaim, Senhor Eterno, ali o Kleber,
Alice, o Wagner, ó Deus, o Jorge, a sua esposa, a Albanete, a Zenate e os irmãos que têm se chegado. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre cada um. E todos os irmãos de Campina Grande, dando a eles toda a força e toda a capacidade para se levantar em trabalho para o eterno. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Então, irmãos, podeis assentar. Nós, na quinta-feira, nós estivemos com um grupo ali na casa dos irmãos, também ensinando e respondendo algumas perguntas. No Kabbalat Shabbat, nós estávamos sós, mas nós estávamos preparando a Paraxá para o sábado. E sábado, as irmãs fazendo os preparativos para o Shabbat, porque domingo já era dia de voltar. O tempo passa muito rápido. Aqui, ó, é uma igreja bem antiga, próxima à casa bem no centro histórico de Natal. Essa igreja aí está a Albanete. A Albanete já está com 80 anos também. Mais forte, robusta, trabalhando. Aqui é a casa delas. A Albanete, a Zenate, a Alzira, em frente à casa delas. Aqui nós tiramos uma foto. Num local bem bonito ali. Nós demos um passeiozinho na quarta-feira e muito bonito Natal. Muito bonito, muito mesmo. Estamos descansando ali um pouquinho, né? Isso aqui é Albanete. Só até aí, Flavinha. Acabou. Mas então, irmãos, no domingo nós já retornamos para casa e no sábado nós ensinamos a tarde toda, de 9 da manhã nós estávamos reunidos, teve o serviço, paramos só para o almoço e terminamos às 16 horas. Porque temos que aproveitar todo o nosso tempo, quando saímos de casa, para poder estar ali com os irmãos, e é um apoio, é uma ajuda. Por isso que eu peço a vocês, a congregação Rehovot, que se dedique aos músicos, que ajudem na composição da melodia, da palavra, para que nós possamos nos unir a eles e dar frutos ali no Nordeste. Não que tenhamos uma congregação igual a essa. Eles têm as suas necessidades locais, nós só estamos ali como amigos e irmãos. Nós não fazemos denominações, nós não abrimos outro núcleo sobre a nossa responsabilidade, mas sobre a responsabilidade deles mesmos. Apenas estamos ajudando como uma congregação já bem estruturada, com um local próprio, com todos vocês aqui e com toda uma história que nós já passamos. E essa história não é uma basófia, né? Ela não é uma mentira. Ela é uma vida, um histórico que nós temos, vivido de dificuldades e de lutas, para que a congregação hoje possa ter o seu local próprio, dado pelo Eterno, uma congregação estruturada sobre os princípios bíblicos judaicos, e eles estão todos pela internet conosco, aguardando da nossa parte ajuda, aguardando da nossa parte uma colaboração. Que o Eterno nos dê saúde e força. Quero agradecer mais uma vez a Maria Célia, a Rovena, que nos deram os recursos, as milhas para estarmos ali no Nordeste. Que o Eterno possa abençoar muito as suas filhas e para que o nome do Eterno seja glorificado. E assim nós possamos, juntos, fazer aquilo que precisamos fazer. A palavra será montada em cima de Números 27, a base na Torá, e Mateus capítulo 9, a palavra de Yeshua a respeito destas coisas. Quando a música estiver pronta, nós vamos entrar em contato com o Tiago, para que o Tiago venha à Vitória, e os irmãos provavelmente gravarão no estúdio para ficar melhor, né, Ulisses? Amém? Amém. Gravarão no estúdio para ficar melhor, e outras músicas judaicas que vocês conhecem, para o Tiago divulgá-las, e a Maria de Jesus também. Ela tem um vozeirão bom, bonito, e ela é da Assembleia de Deus. Nós teremos, então, os braços lá também trabalhando. Que o Eterno possa nos dar graça, em nome de Jesus.